o que é uma cultura organizacional e como é que você muda uma cultura organizacional? Eu recebo com muita frequência esse tipo de pergunta aqui no meu canal, de que a cultura organizacional precisa ser mudada. Então, o que é uma cultura? Vamos começar por aí? O que é uma cultura organizacional? É um conjunto de valores, de comportamentos, de crenças que a tua equipe tem. Então, dentro de uma empresa, você tem uma cultura formada que veio de onde? Ela começou com os donos da empresa. Então, os donos da empresa têm os seus valores pessoais e esses valores pessoais, esses comportamentos que eles têm, foram impressos na empresa, foram impressos nas pessoas que eles contrataram. E aí, as pessoas que eles contrataram mais pessoas e se tornou uma empresa enorme. Enfim, aquela cultura foi sendo impactada por eles e foi construída uma cultura. Então, quando a pessoa fala, Murilo, como é que eu mudo a cultura? É impossível mudar uma cultura com apenas uma ação. O que você pode fazer é impactar uma cultura organizacional. Quando você entra em uma cultura, por exemplo, eu lembro que eu dei uma mentoria para um líder que estava na Austrália. Então ele saiu do Brasil para ir para a Austrália. Quando ele foi para a Austrália, ele identificou uma mudança cultural muito forte. Por quê? Aqui no Brasil, se o cara não está indo bem, o que é que você faz? Na pior das hipóteses, manda embora. Né? Não tem solução, já tentou de tudo, manda o cara embora, contrata outra pessoa. Lá na Austrália, a coisa é diferente. Lá na Austrália, você só pode demitir por justa causa. Você sabia disso ou não? Lá na Austrália, só demite por justa causa. Então é diferente o sistema. As pessoas têm menos a perder se elas não entregam resultados. Então esse líder saiu daqui com a cultura brasileira e quis levar esse estilo de atuação lá na Austrália. Pergunta se funcionou para ele. Não, sofreu demais, sofreu demais. Por quê? Ele descobriu, né, porque quando ele chegou, ele queria pegar o comportamento das pessoas da empresa e condicionar ao que ele acredita ser o ideal. Mas não, você não consegue remar contra a maré por muito tempo. Você vai cansar à toa, daqui a pouco a maré vai te levar embora. É isso que aconteceu com ele. Então ele entendeu que ele está inserido em uma cultura diferente, ele tem que se adaptar àquela cultura, não tentar mudar aquilo. Então esse é o primeiro ponto. Agora imagina o seguinte, Murilo, eu sou um líder na empresa, eu tenho uma alta posição e a minha empresa eu preciso melhorar a minha cultura, eu preciso tornar a minha cultura mais eficiente. Então o que é que você deve fazer? A primeira coisa que você deve fazer é identificar os pontos fortes e os pontos fracos da cultura da sua empresa. Vou dar alguns exemplos aqui de cultura, tá? Você pode ter uma cultura, por exemplo, mais centralizada. O que é uma cultura mais centralizada? São empresas que dão mais valor aos processos, que os processos sejam rigorosamente seguidos. Então essas empresas, elas focam, consequentemente os seus líderes, eles focam muito mais no controle dos processos, em ter o controle, as informações de tudo que é executado. Essa é uma cultura mais centralizada. Você tem, por exemplo, as culturas que são mais descentralizadas. O que é uma cultura descentralizada? É quando os profissionais têm maior liberdade para agir. Então essas empresas que são descentralizadas, o nível de confiança nas pessoas é maior, a liberdade que as pessoas têm para agir é maior. Então nota que você tem estilos diferentes. Então o primeiro ponto para se impactar uma cultura, você vai mapear aquilo e vai pegar assim, quais são os pontos que eu quero manter na minha cultura? Quais são os pontos que eu quero proteger na minha cultura? Pô, a minha empresa é uma empresa que tem como uma característica forte dela a característica de inovação. Ou a característica de baixo custo. Ok, isso é um ponto forte, eu quero proteger isso. Só que ela tem como um ponto fraco a característica de ser muito familiar, de ser muito paternal com seus funcionários. Isso eu quero mudar. Opa, ótimo, você identificou o que você quer mudar. Feito isso, você vai impactar essa cultura de uma forma ou de várias formas que esses impactos vão mudar isso no longo prazo. Então como é que você pode fazer isso? Você pode fazer isso dando treinamento. Então você como líder, se você quer acelerar a mudança cultural, a maneira mais rápida de fazer isso é treinamentos. Você vai dando treinamentos que vão desenvolvendo os pontos da cultura que você quer mudar. Junto com isso, você vai colocando muito exemplo da liderança. O exemplo é o que arrasta, não é? A cultura não foi criada com o exemplo dos seus líderes, a mudança da cultura também. Não adianta uma empresa colocar agora a nossa cultura é de qualidade absoluta, ou então é de satisfação do nosso cliente. O líder fala isso para a equipe, o valor da empresa é satisfazer o cliente. Aí ele mesmo, como líder, deixa a desejar no atendimento ao cliente dele. E aí? Você acha que a equipe vai
priorizar a máxima entrega para atendimento ao cliente? Não. Então, treinamentos impactam fortemente, aliados a um exemplo muito forte do líder. O líder tem que respirar, o diálogo dele tem que ser isso. E aí você vai conseguindo impactar uma cultura. E aí, com isso, você percebe o seguinte: você só muda uma cultura com o patrocínio da direção. Você só muda uma cultura quando vem de cima. Você não muda uma cultura começando a dar treinamentos, por exemplo, para os seus encarregados, para os seus gerentes. Não, vai ser sempre de cima para baixo que você muda uma cultura. É só pelo exemplo que uma cultura pode ser impactada. Então, quando você usa esses vários meios de impactar a sua cultura, como treinamentos, palestras, o exemplo da liderança, o seu próprio exemplo como líder maior da empresa, quando você vai fazendo tudo isso, ações de endomarketing, quando você faz tudo isso, você consegue, no médio e longo prazo, mudar uma cultura da empresa. É mais ou menos como uma pessoa. Uma pessoa foi criada em um determinado sistema, com uma determinada crença. Não é do dia para a noite que se muda uma coisa assim. É com uma série de ações, uma série de mudanças, uma série de referências. Então é isso que eu penso sobre mudar uma cultura organizacional. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui o teu comentário. Pode ser que o teu comentário eu escolha para responder no próximo vídeo. Combinado? Forte abraço, nos vemos em breve.